Nesse vídeo eu vou mostrar para você como a Netflix usa a ciência de dados para poder escolher, pasme, a capa da próxima série que você vai se interessar em assistir. Quer saber como que eles fazem isso com a ciência de dados? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai se surpreender. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito e aproveita para ativar as notificações para ser avisado dos próximos vídeos que serão publicados aqui no canal. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigaron, trabalho profissionalmente como cientista de dados há mais de 8 anos no mercado, passei por grandes startups relevantes aqui do Brasil, sou também professor numa escola que forma cientistas de dados de alto nível do zero até a entrada no mercado e produzo conteúdos aqui no canal do YouTube sobre a ciência de dados e as carreiras de dados em geral para trazer clareza sobre como funciona a área de dados atualmente no Brasil e no mundo. E esse vídeo é um vídeo muito legal porque eu vou mostrar para você visualmente como que o Netflix ele faz para poder escolher a melhor capa que vai despertar em você o desejo de assistir uma série. Mas antes de mostrar essa aplicação e você ver com seus próprios olhos, vamos contextualizar um pouquinho como que funciona a problemática do Netflix. Então o Netflix ele tem um catálogo muito grande de séries e vídeos e o maior objetivo deles é fazer com que a gente assista cada vez mais. Uma das formas de incentivar os seus assinantes a assistir os vídeos é fazer uma capa que seja chamativa, que realmente atraia a atenção, né, dos seus usuários ali, dos seus clientes, para que eles despertem a curiosidade em assistir determinada série. Então toda série que entra no catálogo, todo filme que entra para ficar disponível na plataforma, precisa ser decidido qual é a capa que vai chamar a atenção do cliente, do telespectador, para que ele comece a assistir aquela série. E aí começa o primeiro problema do Netflix, que é como escolher a capa que vai ser exibida, né, essa série ou esse filme. Então o time de design ele procura desenhar capas que têm diferentes apelos visuais, com o objetivo de despertar a curiosidade ou atiçar o medo ou atiçar realmente algum tipo de sentimento no usuário para que ele desperte e queira assistir aquela série, queira começar a assistir aquela série. Então, por exemplo, no caso da série Stranger Things, o time de design pode produzir vários tipos diferentes de capa, como por exemplo essa aqui onde tem as 4 crianças, né, olhando para alguma coisa que parece aqui ser um monstro. Tem uma outra capa que elas estão vestidas, por exemplo, como caça-fantasmas, então remete a algum outro filme que a gente já conheça. Tem alguma outra capa aqui com várias abóboras aqui meio mortas, né? Então todas elas despertam algum tipo de curiosidade, algum tipo de sentimento na gente. E eles então constroem, né? Eles desenham vários tipos de capa. E aí o primeiro grande problema é qual dessas capas aqui eu deveria escolher de modo a despertar o sentimento, a curiosidade do telespectador e fazer com que ele comece a assistir Stranger Things. Esse é um clássico problema para os cientistas de dados. Então os cientistas de dados têm os desafios de, dentre todas essas opções disponíveis de capa aqui, escolher qual é a capa que desperta a vontade da pessoa em começar a assistir Stranger Things. Existem várias técnicas para a gente descobrir qual é essa capa, mas a que o Netflix usa é uma técnica chamada MAB, que significa Multi-Armed Bandit. O MAB ele é muito simples de entender. O MAB nós podemos entender ele como sendo um pequeno robô, um pequeno bot, que faz o seguinte: no começo ele tem disponível várias capas para poder mostrar para os usuários, mas o MAB ele não sabe muito bem qual é a capa que vai fazer com que a pessoa realmente comece a assistir Stranger Things. Então, o que o MAB faz no começo? Ele escolhe aleatoriamente qualquer uma dessas capas aqui e mostra isso para o usuário. Então o usuário vai estar na televisão, vai estar no tablet ou vai estar no telefone e ele vai ver uma dessas capas aqui escolhidas aleatoriamente por esse robozinho, por esse MAB. E essa pessoa que olhou para o Stranger Things com a capa que o MAB escolheu, ele tem a decisão de clicar e começar a assistir ou simplesmente pular. Então, se a pessoa ela clica e começa a assistir, ou se ela pula, o MAB ele vai fazer uma anotação disso. Ele vai falar assim, olha, eu mostrei essa capa aqui para a pessoa, e a pessoa ela clicou e começou a assistir. Pô, legal. Então, já tenho aqui algum indício de que essa capa ela está chamando a atenção das pessoas. E aí, o que ele faz? Ele precisa testar outras capas, porque talvez as outras capas chamem ainda mais atenção. Então, o que o MAB faz? Dentro das opções que ele ainda tem disponível, ele vai lá e escolhe uma segunda capa. Depois ele mostra isso para uma pessoa diferente, por exemplo, ou para a mesma pessoa. E aí, se a pessoa clica para poder assistir ou ele simplesmente passa, o MAB vai lá e vai anotar isso. Nesse caso, o MAB olhou e falou assim, olha, eu mostrei essa capa aqui
e a pessoa não clicou para assistir. Então, talvez ela não esteja tão chamativa assim. E aí o MAB ele vai fazendo esse processo de escolher aleatoriamente alguma das capas que ele tem disponível, mostrar para o usuário, e ele faz uma anotação se aquela capa chamou atenção ou não. Chamar a atenção aqui no caso é a pessoa clicar no primeiro episódio da série e começar a assistir. Então o MAB ele faz isso por bastante tempo. Ele vai fazendo isso, vai mostrando as capas para diferentes pessoas e vai anotando qual é a capa que chama mais atenção. Depois de um certo período, o MAB ele olha todos aqueles dados que ele coletou das pessoas clicando e começando a assistir o Stranger Things ou não, e ele consegue então entender, aprender com aquilo que determinada capa, por exemplo, chama muito mais atenção do que as outras. Então, depois de passado um certo tempo de experimentação, onde ele mostra as capas aleatoriamente, o MAB ele começa a mostrar somente aquela capa que trouxe maior resultado, ou seja, que realmente fez com que as pessoas clicassem e começassem a assistir Stranger Things. Então, essa nova fase do MAB, ela é tomada decisão baseada em tudo que ele aprendeu naquela primeira fase de experimentação, onde ele escolhia as capas realmente aleatórias. Depois de um certo tempo, ele aprende com isso e começa a mostrar somente aquela capa que foi vencedora, ou seja, que realmente despertou o desejo na pessoa para ela conseguir começar a assistir o Stranger Things. E aí eu fiz um simulador disso para você conseguir olhar para essa aplicação na prática, né? Você conseguir ver com os seus próprios olhos como que isso aqui funciona. Então, o simulador que eu criei, ele simula realmente essa interação entre os cliques dos usuários e a escolha das capas pelo MAB. Então, aqui no simulador, o que eu fiz? Eu escolhi 4 capas aleatórias do Stranger Things. Então, fui lá no Google Images, escolhi alguma das capas lá. Eu programei o MAB, que é realmente um script em Python, que é um robozinho, e fiz com que esse MAB escolhesse alguma dessas 4 capas. Quando ele mostra uma capa, ele exibe uma capa numa página, e eu criei um bot também que simula o clique das pessoas. Então, esse bot ele vai olhar para essa página que está sendo exibida, que tem a foto do Stranger Things, e ele vai clicar ou não de acordo com o que eu decidi. Então, ao contrário das pessoas, né, a gente não sabe qual é a vontade da pessoa em clicar naquela capa. Mas aqui, como eu programei o bot, eu posso embutir essa vontade na cabeça dele, certo? Então, o processo é exatamente igual. O MAB ele vai escolher as capas aleatórias, né, dentro dessas 4 opções que eu coloquei, e vai medir. Toda vez que ele mostra a capa, se a pessoa clicar e começar a assistir, eu vou anotar isso, e se a pessoa simplesmente passar e ela clicar que ela não quer assistir, eu vou também anotar isso. Durante um certo tempo, eu espero que o MAB aprenda quais foram as capas que ele mostrou e tiveram bons resultados. Dentro dessas capas, qual é que teve o melhor resultado? Depois de um certo tempo, o MAB vai mostrar só o melhor resultado a partir daquele ponto. Então é isso que a gente vai ver aqui na prática, certo? Então olha só, eu vou abrir aqui um gráfico. Esse gráfico ele mostra as capas, que são as capas candidatas, digamos assim. São 4, né? Cada uma tem uma cor aqui. O eixo X é a quantidade de vezes que a pessoa viu aquela capa. E o eixo Y é a probabilidade da pessoa clicar. Então, algumas capas elas têm mais chance da pessoa clicar e outras menos. Essa chance é devido ao próprio design da capa. Então, se a capa estiver bem feita, tiver um apelo visual muito legal que realmente desperte o desejo da pessoa, a curiosidade dela em começar a assistir, ele tem uma alta probabilidade. E aqui do lado eu vou colocar realmente o simulador em funcionamento. Então, vocês vão ver uma página web e essa página web ela vai ficar trocando as capas do Netflix, né, do Stranger Things aqui no caso. E aí, com o tempo, vocês podem perceber que essas capas elas vão variando. Depois de um certo tempo, o MAB ele vai aprender qual é a capa que traz o maior resultado, ou seja, aquela que ele mostra e a pessoa imediatamente clica e começa a assistir. Então, ele começa a mostrar somente essa capa vencedora. Então, olha só como é que funciona aqui, ó. Do meu lado aqui, eu estou olhando, então, o MAB escolhendo quais são as capas do Stranger Things que ele está testando para saber se a pessoa vai clicar ou não. Então, nesse começo, vocês podem perceber que existe uma variação muito grande das capas. Aqui na direita no gráfico, vocês conseguem já observar qual é a taxa de clique ou qual é a chance da pessoa escolher cada uma dessas capas. Então, aquela cor verde, por exemplo, ela já está se destacando, né? Então, a chance da pessoa clicar na imagem 1, né, é muito maior do que nas outras imagens. E é legal observar também que as capas que têm uma menor chance de ser clicada, ou seja, as capas cujo MAB mostrou e a pessoa não demonstrou interesse em assistir, elas já começam a ser descartadas. Então, dessas 4 possibilidades que eu tenho, o MAB já começa a descartar as piores alternativas e começa a focar somente nas melhores. E aí talvez ele fique em dúvida em apenas 2 opções.
E aí, com o tempo, cada vez que ele mostra as capas para mais pessoas, ele vai coletando mais informações e assim ele vai aprendendo, dentre as opções que sobraram, qual é a melhor opção. Então, se você perceber aqui, ele começa a variar menos as capas e começa realmente a focar naquelas duas capas ou naquela única capa que realmente desperta o maior desejo. Ou seja, toda vez que o MAB mostra essa capa para pessoas diferentes, a pessoa ela sente a curiosidade de clicar e começar a assistir. Então, com o tempo, esse gráfico ele vai convergindo, como a gente chama. Ou seja, dentro das 4 opções que a gente tem disponível, o MAB ele começa a escolher somente aquela capa vencedora e passa a escolher somente ela. Nesse caso aqui, essa capa Stranger Things, onde tem todo mundo aqui dentro de uma casa, né, indo para algum lugar, ela é a capa campeã. Ou seja, ela é a capa onde o MAB mostra para as pessoas e as pessoas imediatamente clicam e começam a assistir Stranger Things. Mas observe que mesmo ela sendo a campeã, o MAB ainda de vez em quando ele troca a capa para ter certeza que realmente aquela capa que está sendo a vencedora até o momento, ela continua sendo vencedora. Mas com o tempo, o MAB vai escolher somente essa capa, que é a capa vencedora. Então, se você observar aqui com mais um tempo, você vai vendo que ela vai convergindo para essa capa do Stranger Things e a variação, a troca para outras capas vai ficando cada vez menor, tá? Então, é assim que a Netflix faz para poder escolher qual dessas capas aqui é a melhor capa, ou seja, aquela que realmente desperta a curiosidade, o desejo da pessoa em começar a assistir o Stranger Things. Então, o time de design, ele produz várias capas com apelos visuais diferentes e fica responsável, o time de cientista de dados fica responsável por, dentre todas aquelas opções, realmente escolher aquela que vai fazer a pessoa começar realmente a assistir o Stranger Things, a série Stranger Things, certo? Bom, esse é um projeto que a gente desenvolveu dentro de um curso chamado Curso de Teste AB, junto com os alunos lá da comunidade Destiny, onde eu sou professor. Se você gostou dessa aplicação, gosta dessa parte de tecnologia junto com dados e está procurando entender mais como é que funciona a ciência de dados, eu vou deixar um vídeo recomendado aqui, de um vídeo que eu gravei mesmo aqui para o canal, onde eu falo mais sobre a ciência de dados, para quem que é a ciência de dados, como que a ciência de dados realmente funciona, porque talvez a ciência de dados possa ser o seu próximo passo na carreira. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Até mais!